Olá, estamos começando mais um podcast Cultura Empresarial em Movimento, né? Um podcast criado pelo Instituto Mudita, que há 10 anos vem aí trabalhando com cultura, liderança e gestão para apoiar vocês, empreendedores, né? Líderes de RH, né? Profissionais de RH, a impulsionar o negócio de vocês. Eu sou o Roberto, né? Sou sócio e consultor aqui do Instituto Mudita e vou conduzir esse bate-papo aqui com a Luana, né, durante esses poucos minutos aí do nosso episódio. Oi, gente, tudo bem? Feliz aqui em mais um podcast com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Luana Passi, sou fundadora aqui do Instituto, consultora e facilitadora também. Feliz por estar de novo aqui com vocês. E estou 25 anos aí empreendendo em diferentes negócios, então tenho uma bagagem empreendedora que eu posso apoiar e trazer exemplos, histórias aqui para a gente cada vez aprender mais juntos. E 10 anos aí trabalhando com diferentes empresas em diferentes negócios e segmentos com o Instituto Mudita, fortalecendo culturas, lideranças e gestão. Espero aí que esse momento, hoje a gente tem um assunto bem interessante, ajude vocês bastante aí a trazer novos insights e soluções para o seu negócio. E hoje o tema do nosso podcast é impulsividade na liderança, né? Decisões que custam caro, né? Por falar em impulsividade, eu vou até trazer uma reflexãozinha aqui. O que é uma decisão, né? Uma tomada de decisão rápida e uma tomada de decisão impulsiva, né? A tomada de decisão rápida, de repente, ela pode até ser considerada como um item de competência, né? A pessoa toma decisão no momento de pressão, no momento que precisa tomar uma decisão que vai gerar muito impacto e ele consegue, de certa forma, tomar uma decisão rápida, que é muito diferente de tomar uma decisão impulsiva, que não tem uma reflexão, não tem um aprofundamento, não sabe exatamente as consequências dessa decisão. É por emoção. Por emoção, né? Exatamente. E as tomadas de decisão por emoção nunca são, de certa forma... Somente por emoção, né? Elas têm os seus impactos. E aí, para contextualizar um pouquinho também, né? Nosso bate-papo, eu vou também trazer aqui um outro estudo aqui, né? Um estudo de revisão recente que saiu agora, acho que se eu não me engano, no final do ano passado, sobre tomada de decisão sobre estresse. Né? Mostra que o estresse pode prejudicar a avaliação de custos e benefícios, levando a escolhas mais impulsivas. Né? Então, olha a característica de uma empresa sobrecarregada, de um líder sobrecarregado, tomar decisões, né? Muito mais impulsivas do que rápidas, né? Decisões rápidas e de certa forma, mais assertivas. E é uma maior tolerância, né, de responder no piloto automático, né, de forma habitual. Então, o cara vai ali tomando decisões e por impulsividade. Então, traduzindo isso para o mundo, né, real da liderança, a gente pode falar assim, sob pressão, com conflito e urgência, o risco de decidir no impulso, né, aumenta e essas decisões tendem a gerar efeitos em cadeia na empresa. Então, são os efeitos colaterais que depois ele vai ter que lidar com tudo isso. São os efeitos colaterais. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo com a Luana, né, uma primeira pergunta que eu faço aqui é: o que caracteriza impulsividade na liderança? Esse assunto ele é um assunto impulsivo. Não tô brincando, é um assunto tenso. Mas é um assunto que eu presencio muito, assim, conversando com os empreendedores, com os líderes, o quanto isso está presente nas organizações, essa impulsividade na tomada de decisão. E a impulsividade, ela vem carregada de emoção mais do que de análise e consciência pelo que de fato está acontecendo dentro da organização ou pelo que de fato está envolvido naquele momento, naquela tomada de decisão. E é importante aqui reforçar que a gente não está querendo dizer que não é importante olhar para o sentimento numa tomada de decisão. É super importante quando a gente toma uma decisão, a gente vê quais os impactos emocionais aquela decisão tem perante a organização. Isso é uma decisão racional. A gente olhar para os impactos emocionais de uma tomada de decisão.
Impulsividade é você tomar uma decisão sem olhar para impacto nenhum. Você tomar a decisão pelo impulso de querer resolver aquilo de imediato ou pela emoção que você está sentindo naquele momento de imediato. E isso é mais comum e mais frequente acontecer nas organizações do que a gente imagina. Principalmente quando a gente está num contexto de uma empresa sobrecarregada, com lideranças sobrecarregadas, em momento de pressão e um momento de crescimento. Né? Então, empresas em alto crescimento, elas estão... O que está acontecendo com a empresa em alto crescimento? Ela está com uma demanda muito grande de trabalho, mas sem estrutura para atender essa demanda toda, porque ainda não deu tempo dela estruturar, profissionalizar e crescer. E aí, se a liderança não tem uma inteligência emocional para lidar com essa situação toda, ela vai reagir como a tudo isso? Com impulsividade. Por isso que a gente fala que a tomada de decisão impulsiva, ela é uma tomada de decisão reativa. Ela reage àquela situação com a impulsividade. Mas ela não tem o tempo de análise e de entendimento do contexto e dos efeitos colaterais daquela tomada de decisão. Então, o risco é muito grande e o efeito colateral também. Até mesmo para demissões, né? Demissões com a cabeça quente, sem pensar nas consequências. Eu trago até um exemplo que eu me lembrei agora, né? De uma outra empresa que eu tive, que a gerente chegou querendo demitir uma pessoa e me trouxe todos os argumentos. Eu falei, você tem total autonomia. E os argumentos que você me trouxe são completamente plausíveis para demiti-la. Mas aí eu falei, mas será que não é melhor já ir, em vez de tomar essa decisão impulsiva por um ato que aconteceu, não é melhor segura um pouquinho, vamos fazer um processo, vamos tentar achar uma outra pessoa para substituí-la, porque mandá-la agora, né, com a cabeça como você está, vai sobrecarregar você e vai sobrecarregar a equipe, porque alguém vai ter que substituí-lo. Né? As horas que eles estão ali não dá, né? Alguém vai ter sobrecarga para alguém. E aí, conversando, falei, realmente tem razão, então eu vou segurar mais um pouquinho, vou correr. Falei, pode correr atrás e vamos tentar substituir mais, né? Por uma outra pessoa que esteja mais alinhada ao que você quer. E você trouxe um exemplo bem específico e claro do que acontece numa tomada de decisão impulsiva. Você toma pela emoção sem avaliar as consequências do que vai acontecer. Isso é muito comum acontecer em questões de demissão, é muito comum acontecer em relação à promoção, a colaborador que põe o empreendedor na parede e pede aumento de salário. É muito comum quando o colaborador também coloca o empreendedor na parede pedindo coisas que, conforme o negócio cresce, a empresa precisa estruturar, já não dá mais para ser aquele jeitinho familiar que acontecia antes. Então, as estruturas precisam ser mais formais. E aí, as pessoas continuam pedindo coisas naquela informalidade que existia antes. E aí, o empreendedor toma uma decisão ali impulsiva que tinha características da estrutura anterior. E isso prejudica, porque as pessoas novas vão vendo isso como injustiça, como, por que um tem o privilégio e o outro não? Então, todas as decisões impulsivas, elas vão ter sempre muitos efeitos colaterais. Então, e geralmente essas decisões impulsivas, elas vêm nos momentos de urgência. Então, é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. Não é porque é urgente que a minha resposta tem que ser urgente. Porque a resposta urgente, ela é inconsequente em muitas situações. A gente precisa absorver essa informação, entender o que ela quer dizer, entender os impactos e aí sim começar a trabalhar com essa informação. Mas isso a gente vai falar na próxima pergunta. Vamos lá, que aí eu trago mais detalhes para vocês. Tem até uma pergunta interessante aqui, que é onde a impulsividade aparece com mais frequência no dia a dia? E ela pode até acontecer nessas questões. Ela vai acontecer muito nos momentos de urgência, tá? Então, nesses apaga-fogo da empresa. Ela vai acontecer muito nessa questão da pressão, do colaborador colocando pressão no empreendedor. Tanto no empreendedor quanto no líder. E, às vezes, o líder não precisa saber, ele não precisa dar resposta na hora, como você acabou de comentar. E ele nem precisa saber tudo para dar a resposta de bate-pronto. Não. Né? Isso é uma coisa que a gente trabalha muito com os nossos empreendedores. A gente até depois é interessante porque quando a gente volta em outros trabalhos falar com o empreendedor, eles já estão todos diferentes em relação a isso.
Que assim, a gente não é porque a gente é líder que a gente tem que ter todas as respostas e não é porque a gente é líder que a gente tem que responder tudo na hora. É o contrário. Exatamente porque a gente é líder que a gente tem que receber a informação que está chegando até a gente e ter tempo de digerir essa informação, de pensar com cautela, de estruturar uma resposta para depois trazer essa resposta. E muitas vezes essa resposta não vai ser dada por você sozinho. Você vai ter que sentar com a equipe, co-criar com a equipe soluções, ver os impactos dessas opções para depois trazer uma solução. Mesmo na urgência, a gente precisa cuidar de todos esses fatores. Por quê? Porque os efeitos colaterais que vão vir depois vai cair no seu colo também. Então, uma decisão que você toma agora, mas depois vai te dar mais 3 problemas, então você virou 4 problemas para você cuidar e não só um. Agora, se você pega um problema e olha ele com cuidado e de fato resolve ele na eficiência, aquilo não vai voltar para você. Então, a impulsividade não ajuda em nada dentro da organização, é o contrário. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter? A informação chegou, a necessidade chegou, a dor chegou, o problema, o desafio, o que quer que seja. O papel do líder é trazer inteligência emocional para a equipe. O papel do líder é olhar com razão para a situação, com lógica e falar assim, ok, dentro do contexto, como que eu vou cuidar disso? E é papel do líder fundamental alinhar qualquer tomada de decisão com a cultura organizacional. E aí que está a grande chave, né? As pessoas falam assim, não, mas o líder tem que tomar decisão rápida. O líder não vai poder tomar decisão, eu vou até mudar, impulsiva, porque rápido ele precisa tomar, mas não impulsiva. Por quê? Porque ele precisa acessar a cultura organizacional. Ele precisa checar se o que ele está pensando em fazer vai contra ou a favor da cultura organizacional. Isso leva algum tempo, nem que seja 10 minutos, mas ele precisa validar isso antes de sair respondendo. Porque se ele toma uma decisão desalinhada à cultura, isso tem muitos impactos dentro da organização. Então, chegou uma situação, eu preciso absorver a informação, entender todo o contexto, alinhar com a cultura que eu estou pensando, ver o impacto que isso gera nas outras áreas, nas outras dimensões da empresa, ou seja, visão sistêmica, para depois sim eu trazer respostas. E o ideal é ainda envolver a equipe nessa tomada de decisão e não tomar essa decisão sozinho. Olha como engloba várias facetas. Aí você vai me dizer, Luana, mas muitas vezes a gente não tem tempo para isso. Na verdade, não é que você não tem tempo para isso. É que se gasta muito tempo discutindo quem é o culpado, por onde que surgiu o problema e tudo mais. Ao invés de entender todo o contexto do problema, o que está acontecendo e quais são as várias possibilidades que temos de solução, entender essas soluções dentro da cultura, que se ela está clara e definida, está fácil, já está ali disponível para ajudar a tomar a decisão. E aí tomar a decisão resolvendo o problema. E depois, aí sim, depois que foi resolvido o problema, né, com rapidez, com agilidade, mas não impulsividade, aí sim a gente vai entender, digamos assim, da onde que surgiu, por que ocasionou aquilo e como resolver o processo ou a estrutura para que aquilo não aconteça mais, né? Porque, como Peter Senge traz, né, no livro da Quinta Disciplina, ele traz isso muito claramente, que a maioria dos problemas que a gente tem dentro da organização são muito mais problemas estruturais e problemas de processo do que problemas de pessoa. Só que muitas vezes quando vem uma situação e um problema, a gente fica procurando culpados através de qual das pessoas envolvidas que foram responsáveis por aquilo ter acontecido. E isso se gasta muito tempo. Então, se gasta tempo procurando culpados, ao invés de focar na solução e ter tempo de qualidade para resolver a questão sem impulsividade, para depois, num outro momento de qualidade, poder sim entender as estruturas e os processos que precisam ser ajustados. Então, para isso, precisa o líder ter o quê? Muita inteligência emocional, muita visão sistêmica e entender que o papel dele é gerar equilíbrio. Não é botar mais fogo, não é mais lenha na fogueira, né? É literalmente gerar equilíbrio na situação. E aí, eu venho com uma outra pergunta aqui. Quais são os riscos dessa impulsividade, então, para a cultura e o clima da empresa? Tá. Os riscos são grandes, principalmente quando a gente fala de clima,
O risco é enorme, né? Porque a impulsividade, ela vai trazer medo das pessoas colocarem a opinião delas, elas trazerem a informação, vai gerar um desconforto, vai baixar a confiança do ambiente. Às vezes a pessoa vai até sofrer um assédio, né, de alguma forma, porque dependendo da violência, da impulsividade, ela pode ser agressiva ao ponto de se tornar um assédio. Então, ou seja, dependendo de como a gravidade que vai, isso pode virar uma coisa até muito mais séria. Então, quando a gente fala de clima, o impacto é muito grande, tá? Na cultura mais ainda, né? Na cultura é mais ainda? Porque se a impulsividade não for logo sanada, né? Porque é aquela coisa, ela influencia no clima, mas o clima tá ali no momento, influenciou naquele momento, tá bom, ok, teve foi sanado, né? Resolveu, alinhou, né? Parou essas questões de decisões impulsivas e tudo mais, que gera muito, né? Que tem um fator comportamental muito grande. Mas se isso não for sanado, né, com uma certa rapidez, isso pode ser incorporado nos comportamentos da empresa. Isso. E aí sim pode começar a afetar, que é mais profundo, né, que é a cultura. Exatamente. Fazer parte da cultura essa questão da impulsividade para tomadas de decisões e tudo mais. Sim, até porque o líder, ele é exemplo. Então, se o líder age com impulsividade, ele está ensinando o quê para as pessoas dentro da empresa? Que tá tudo bem a gente ser impulsivo, tá tudo bem a gente tomar decisões sem pensar antes e tá tudo bem a gente reagir de forma emocional para o contexto, mesmo que isso impacte outras pessoas dentro do ambiente. Então, ele está dando uma mensagem que não é positiva para a empresa. E isso uma hora vai virar, se isso é constante, vai virar um elemento de raiz dentro da organização. Ou seja, vai virar cultural, vai virar uma crença, vai virar um jeito de ser da organização, que é mais risco ainda. Agora, mas tem um outro ponto que isso afeta a cultura, que a gente tem que reforçar, que em decisões impulsivas, não se olha a cultura. Então, geralmente, eu posso dizer 100% aqui no meu jeito de arriscar, é que quando o empreendedor ele toma uma decisão impulsiva, ele não está tomando uma decisão alinhada à cultura. Ele está tomando uma decisão com base na emoção pura e nas crenças dele ali, e não com base na empresa. E um líder, ele representa uma cultura de uma organização. Ele não representa as suas próprias crenças. Ali ele está representando uma organização que está alinhado com o que ele acredita, mas não 100%, né? Você tem muita coisa do que você acredita ali. Mas na hora da impulsividade, você pode estar agindo contrária àquela cultura. A maioria das vezes você vai estar agindo contrário àquela cultura. Então, você começa a ser o exemplo contrário à cultura, então você enfraquece a cultura. Então, não é bom nem para o clima, não é bom para a cultura e não é bom para a tomada de decisão dentro da empresa, porque a chance de você errar e ter efeito colateral é muito grande. E se essa impulsividade ela vem com agressividade, isso acaba causando um silêncio das pessoas. Sim. Né? Porque toda vez que eu for falar alguma coisa e vai vir uma agressividade, né? Além eu paro de falar. Para de falar. Eu paro de falar. E aí as pessoas param de contribuir, param de inovar, porque qualquer situação e a gente está trazendo aqui a impulsividade como não é firme, agressividade e uma coisa ruim. É diferente de firmeza, né? Você pode falar firme, né? Que vem ali assertivo. Objetivo. Sim. Sem aquela carga emocional, né? Não, é só porque você tem clareza do que você está falando, você alinhou com a cultura, você tomou uma decisão e você sabe que caminho seguir. Isso é firmeza, é assertividade, é objetividade. Agora, quando você está falando com impulsividade, você está falando muito mais com a emoção do que com aquela razão que foi embasada na cultura, embasada em estratégia, embasada em objetivos, embasada em visão de futuro, do que da empresa deseja e tudo mais. Então, com certeza, é bem diferente, né? Uma decisão impulsiva e uma decisão firme. Agora, é importante a gente também falar que, assim, uma decisão impulsiva nem sempre é uma decisão agressiva e uma decisão, digamos assim, ruim. Ela pode ser impulsiva também, atarefada, estabanada, vamos dizer assim. Só que ela também vai ser uma decisão que não vai olhar para a cultura, que não vai olhar para tudo que é necessário para tomar decisão. Então, por mais que ela não é uma decisão agressiva, ela é só uma decisão, digamos, com a emoção da hora. Vou dar um exemplo, tá? Que é muito comum acontecer com o empreendedor. O colaborador vem e fala,
tô saindo da empresa, ou aconteceu tal coisa na minha família, preciso de tal ajuda. Aí o empreendedor usa o emocional ali e tem uma reação impulsiva de, tá bom, eu vou te ajudar. Eu dou um adiantamento, eu faço isso aqui e te ajudo. Então, foi uma decisão impulsiva ali também. Não foi ruim, no sentido agressivo, nada. Foi impulsivo. Só que ele não olhou as regras da empresa, se ele pode fazer isso, qual o impacto que tem para a cultura, qual o impacto que tem para os outros colaboradores. Aí vai ficar o olhar da injustiça, de que ele favoreceu aquele colaborador e na empresa como um todo, ou todo mundo vai querer aquilo que ele ofereceu para aquele colaborador e não necessariamente ele pode fazer isso para todo mundo, porque às vezes ele ofereceu uma coisa que ele podia quando a empresa era pequena, mas que agora que a empresa cresceu não dá mais conta. Então a decisão impulsiva, ela sempre é arriscada e o maior impacto são os efeitos colaterais. Então não importa se ela é agressiva ou se ela é uma impulsiva no sentido de você fazer algo bom. A questão são os efeitos colaterais e o impacto no clima e na cultura. E aí, além do impacto no clima e na cultura, quais os impactos no resultado, na produtividade? São grandes, porque é exatamente o que vai, digamos assim, sofrer com isso são os efeitos colaterais que eu falei, né? Porque, por exemplo, quando você oferece esse benefício para um colaborador e aí todo mundo quer o mesmo benefício e as pessoas não podem ter porque a empresa não tem isso como alicerce, o que acontece com as pessoas? Elas se desmotivam. Cai o engajamento, cai produtividade, cai resultado. Então, ou seja, vejam como quando a gente fala de clima... Aumenta o turnover. Aumenta turnover, tudo isso. Custo de reposição. Custo de reposição. Então, às vezes... Queda de performance, tem que treinar o novo colaborador e tudo mais. Então, por isso que eu falo que assim, a gente tem que sempre olhar como às vezes uma pequena decisão impulsiva, sem olhar a cultura, as normas, as regras e como a empresa funciona, feita ali só na emoção, ela gera um efeito colateral ou um efeito dominó, se a gente quiser dizer assim, que vai causar tantos outros problemas para o empreendedor e para a liderança, que se eles tiverem essa consciência, a empresa vai reduzir a quantidade de desafios e de problemas deles internos absurdamente. E repara que tudo isso começa com uma regalia para um colaborador que gera desmotivação para a equipe como um todo, que baixa o engajamento, que baixa a produtividade, que faz com que o resultado caia, que aumenta o turnover, como o Beto disse, que faz com que as pessoas saiam da empresa. Aí as pessoas saem da empresa, você tem que contratar um novo colaborador, gasta mais dinheiro para contratar, ele demora para ser capacitado, até ele conseguir produzir a mesma coisa que aquele colaborador que entrou demora, entendeu? Ou seja, o seu resultado vai demorar para vir. Olha como tudo que a gente fala de clima, de cultura, tem a ver com resultado. Por isso que as pessoas falam assim, mas qual o resultado comprovado da cultura? Gente, cultura é igual resultado. Empresa que não tem cultura fortalecida não gera resultado. Empresa que não tem cultura clara não tem diferencial competitivo. Sem diferencial competitivo, você não tem resultado. Então, assim, uma coisa é totalmente atrelada à outra. Então, assim, imagina uma empresa que tem líderes impulsivos. Como que ela vai gerar resultado se ela mais cuida dos efeitos colaterais e dos problemas causados pela impulsividade do que gerando resultado? Fora que a equipe fica super desmotivada, né? Já provei aqui por uma linha. E olha que eu falei só de um problema, né? Ele causando um problema que é quando ele cede alguma coisa que ele não poderia ter cedido. Imagina em outras milhões de coisas, como uma demissão desestruturada, uma promoção que não foi planejada, entendeu? Todos os outros fatores que isso pode acontecer através de um impulso e não de uma coisa estruturada. E aí, quais práticas, né, que as empresas podem adotar para diminuir essa impulsividade? Reuniões Primeiro, estruturadas, né, diminuição de comportamentos que não estejam conectados com eu vou falar assim, que eu acho que o primeiro passo é a gente saber como lidar com a impulsividade. Então, eu vou falar disso assim, vamos dizer assim, o líder. Como o líder lida com a situação para não ser impulsivo. Vou começar dessa parte, depois a gente vai para a empresa. Então, para que ele não seja impulsivo, ele tem que trabalhar a inteligência emocional dele, para isso ele tem que trabalhar o quê? O autoconhecimento, tá? Então, o líder, quando ele assume essa responsabilidade de ter um cargo de liderança, que é um cargo onde ele toma muitas decisões, ele precisa trabalhar a inteligência emocional. Não está entre as competências principais dentro da minha empresa.
É competência de qualquer líder ter inteligência emocional. Saber gerenciar bem o estresse e saber que ele precisa respirar antes de tomar qualquer decisão, vamos dizer assim. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem que trabalhar muito visão sistêmica, porque qualquer tomada de decisão, ele precisa enxergar o todo para conseguir tomar uma decisão pensando em quais os efeitos colaterais dessa decisão em todas as áreas, em todas as outras dimensões da empresa. Então, esses 2 pontos eu consideraria os primeiros da liderança. O outro ponto é o seguinte, ok, chegou uma tomada de decisão para você. O colaborador te colocou na parede. Vamos colocar essa situação que eu já trouxe aqui. Você vai ouvir, não vai fazer nada. Você vai falar, ok, eu recebi sua informação, te dei a escuta ativa, né? Estive aqui para você, te dei a escuta ativa. Agora eu preciso analisar toda a situação. Preciso pensar com base na cultura da organização e com base nas diretrizes da empresa, aonde está o meu poder de tomada de decisão e aonde não, para que eu possa te dar uma devolutiva. O líder, ele precisa se conscientizar que ele está lá representando uma organização, uma empresa, entendeu? E não só as suas próprias ideias. Ele precisa analisar a cultura, analisar a diretriz, analisar as normas antes de tomadas de decisões que impactem outras áreas. E quando eu falo líder, gente, eu estou falando do empreendedor também, porque o empreendedor é um líder, né? Não vamos esquecer nunca disso. Quando eu falo líder, eu estou falando do sócio, eu estou falando do empreendedor, eu estou falando das lideranças. Então, ou seja, todo mundo que é líder, que toma uma decisão dentro da empresa, ele precisa se colocar primeiro nesse lugar. Entendeu? Eu preciso analisar a situação, nem que essa análise seja de 5 minutos, que depende, tem situações que são muito simples, mas o parar para pensar, ele é necessário, refletir os impactos daquilo e depois sim trazer uma devolutiva. E dependendo da gravidade ou dependendo da profundidade dessa informação, dessa decisão, é importante envolver pessoas de outras áreas. Então, se a minha tomada de decisão impacta a área administrativa, eu vou chamar a área administrativa e nós vamos pensar juntos. Se isso impacta a área do RH, eu vou chamar a área do RH e vamos conversar juntos. Nunca tomar uma decisão que impacta outra área sozinho. Porque isso é uma das coisas que gera muito conflito dentro da empresa, né? Essa impulsividade de tomar uma decisão olhando só para o seu núcleo e depois respingar nas outras áreas, isso gera muita confusão dentro da empresa. Então, você vê como não é possível uma liderança tomar uma decisão sem parar para pensar? E outra coisa, toda decisão de um líder, ela vira lei, né, gente? Ainda mais se ela é favorável. Então, ela vira lei. E se for do dono, aí vira lei de vez. Então, imagina o quanto não tem que ser pensado. E não pode ser impossível. Então, aquela coisa, né, que é comum, a decisão de corredor. A pessoa está no corredor passando, né? Agora no online tem menos empresas com a possibilidade da decisão do corredor, mas era muito comum a decisão do corredor. O empreendedor está passando, o líder está passando, a pessoa já fala com ele, já toma a decisão ali, tal, não sei o quê, e já sai cada um para um lado. Tá bom, mas que aquela decisão foi tomada? Com qual alinhamento? Com qual alinhamento cultural? Com qual alinhamento de diretriz? Aquela decisão foi avaliada, os impactos, as áreas e tudo mais. Isso é muito sério. Eu já vi decisões de corredor sendo tomadas de demissão de um colaborador, de promoção de um colaborador, da liberação de uma regalia para um colaborador, que mexe com a empresa inteira. E foi tomada ali, num corredor. Então, assim, eu diria inteligência emocional, visão sistêmica e tomada de decisão consciente alinhada à cultura, às diretrizes, antes de qualquer coisa. E aí você perguntou mais alguma coisa ou eu respondi tudo, Roberto? Respondeu tudo. Né? Eu já ia até falar, as dicas foram dadas. Já foram dadas todas as dicas. O nosso podcast, praticamente, esse episódio, infelizmente chegou, né? Chegamos ao fim, tinha muito... A Luana quer falar mais, mas não dá. Chegamos ao fim aí de mais um episódio do nosso podcast. Né? Se você quiser saber mais a respeito, né? Entre em contato com a gente, entre em contato com o Instituto Mudita. Estamos aqui, né? Ficaremos muito felizes em atender e poder ajudar vocês, a ajudar a empresa, aos líderes de vocês a sair dessa impulsividade e tomar decisões mais conectadas com a cultura, mais maduras. Né? E é isso. Né? Então, se vocês gostaram aí, compartilhe com seus amigos, seus conhecidos. E vamos deixar para vocês aí também a nossa revista, segunda edição. Segunda edição da revista, que acabou de sair.
né? Acabou de sair não, né? Saiu aí há mais um tempinho, mas ela saiu agora esse ano, né? Comecinho do ano. E também vamos deixar para vocês um link do nosso diagnóstico de maturidade cultural, né? Para vocês terem aí um panorama, um raio-x de como está a cultura na empresa de vocês. Tá joia? Então é isso aí. Obrigado e até o próximo episódio. Gente, muito obrigada. Até o próximo episódio com decisões muito mais assertivas, rápidas, né, intencionais e muito menos impulsivas.